Se tem luzinha verde é porque teve vitória do Brasil. Vocês estavam com saudade dessa luzinha verde, fala a verdade, né? O Brasil conquista uma grande vitória em cima da Grécia na casa dos gregos e com um roteiro de filme, um final espetacular com João Fonseca batendo o ex-número 3 do mundo e hoje 27 do mundo, Stefanos Tsitsipas com catimba, com lesão nas costas, enfim, um show do Brasil, um show de João Fonseca, uma partida histórica e a gente tá aqui para analisar a Copa Davis, né? Agora o Brasil consegue novamente se classificar para os qualifiers da Copa Davis de 2026 para tentar se manter na elite. O Brasil que já foi semifinalista de Copa Davis, mas nunca ganhou um título e com essa geração atual, João Fonseca, o Gutão chegando, pelo menos brigar, eu tenho certeza que os próximos anos a gente vai. Então, vídeo de hoje para falarmos sobre essa grande vitória brasileira, né? Apesar de não ser válido para o ranking ATP em pontuação e tudo mais, a Copa Davis ela é maravilhosa, essa que é a verdade. A gente conquistou uma grande vitória, então antes de eu passar aí os jogos e tudo mais, análise do jogo e tal, e o calendário do João, qual vai ser a próxima competição, eu peço para você deixar a sua inscrição aqui no canal. Estamos aí com um trabalho firme, praticamente aí 3 a 5 vídeos por semana, tudo isso por vocês e pela paixão ao esporte, ao tênis. Então o que a gente pede em contrapartida, é somente a sua inscrição aí no nosso canal. E se você estiver vendo o vídeo pelo celular, deixa um hype também, like e hype, porque o hype ajuda o YouTube a entregar mais o vídeo para outros amantes do tênis. Tem gente que às vezes não conhece o nosso trabalho, não conhece canais de tênis, então é muito importante pra gente a sua ajuda nesse momento. Então vamos lá, vamos analisar a apresentação aí do Brasil na Copa Davis. O João que ganhou na primeira rodada do Sakellarides por 2-0, 7-5, 6-3. O grego 200 e alguma coisa do mundo, deu um certo trabalho no primeiro set, depois sentiu um pouco a parte física. O João não foi brilhante, mas fez o suficiente para conquistar essa vitória e abrindo o primeiro ponto para o Brasil. Em seguida, tivemos o jogo do Wild contra o Tsitsipas e o Wild não conseguiu jogar, essa que é a verdade. O grego conseguiu ali uma vitória tranquila por 2-0, 6-2, 6-1. Com isso, a gente foi para o domingo com o duelo empatado em 1-1. Para quem não se lembra, né, ou não assistiu o nosso vídeo anterior, a Copa Davis ela é melhor de 5 jogos, então a gente tem normalmente 4 jogos de simples e um jogo de duplas. Então o número 1 do país enfrenta o número 2 do outro país e vice-versa. Então são 2 jogos de simples, por isso que o João fez 2 jogos. Então chegou no domingo, o Brasil foi jogar em dupla e o Tsitsipas não jogou. Ele ia jogar ao lado do seu irmão, né? Ia ser a dupla Tsitsipas contra o Marcelo Matos e o Rafael Melo. O Rafael Matos e o Marcelo Melo, e o Tsitsipas precisou ali segurar tal, que ia ter o jogo em seguida. Ele não jogou, ele se poupou pro jogo contra o João, e a dupla brasileira passou por cima do Thanos e tudo, tinha até Thanos do outro lado, e a gente meteu um duplo 6-2. Com isso, quando chegou no jogo entre João Fonseca e Tsitsipas, o Brasil só dependia dessa vitória para conquistar aí a classificação, né, e a vitória no confronto. E a Grécia precisaria ganhar os 2 jogos. Se o Tsitsipas ganhasse do João, aí ia ter o último confronto entre Thiago Wild e o Sakellarides. Ia ser desesperador, mas o João foi lá e ganhou de 2-1 do grego Tsitsipas, parciais de 6-4, 3-6, 7-5, e o mais impressionante foi a parte mental do João. A gente separou aqui os números do jogo e eu quero falar uma coisa muito importante que eu vi de evolução no João nesse jogo. Quando a gente analisa os números do jogo, a gente vê que foi muito parelho, né? O jogo foi muito parelho, inclusive o Tsitsipas sendo melhor em algumas métricas, como por exemplo, retorno. Segundo a ATP, né, a nota de return rating do Tsitsipas na ATP foi a melhor. Então se a gente pegar a média de todos os tenistas da ATP em piso duro nas últimas 52 semanas, o Tsitsipas teve essa nota de 188, que seria a melhor nota de retorno da ATP. Ou seja, não é que o grego jogou um jogo assim que ele jogou mal. Ele foi bem, ele retornou bem, inclusive ele teve 2 chances de quebra em 2 games distintos e quebrou o João as 2 vezes. Né? No segundo set, quando ele
quebrou e aí ele caminhou para fechar em 6-3. E no terceiro set, quando ele sacou pro jogo, ele quebrou o João, acho que foi no terceiro, quarto game, não lembro agora. E aí ele chegou a sacar pro jogo e o João quebrou de volta. O João teve 5 breakpoints e converteu 3, o que também é bom. Mas o grego foi impecável nos breakpoints. Ele ganhou os 2 que ele tinha. Olha só, olha que loucura. O Tsitsipas ganhou mais pontos no segundo serviço do João do que vice-versa, então ele foi melhor no saque do João do que o João no saque dele. No primeiro serviço, o João colocou mais o primeiro serviço em quadra, é verdade, 73% contra 63%, mas eu até anotei aqui, o Tsitsipas ganhou mais pontos no seu primeiro serviço do que o João e mais pontos no seu segundo serviço do que o João. Então, o Tsitsipas, se a gente analisar só os números, num contexto geral, ele foi superior, levemente, mas superior ao João, tanto sacando quanto defendendo. E por que o João ganhou o jogo? Porque o João ganhou o jogo na parte mental e no ponto importante. Eu gosto sempre de citar esse exemplo do Federer, quando ele dizia que os jogos, a média de pontos ganhos nos jogos dele era 55% por ali. Então você não precisa ganhar todos os pontos do jogo para ganhar uma partida de tênis, mas você precisa ganhar os pontos importantes. E o João, nos momentos importantes, ele foi fulminante. Ele teve um desempenho, e eu acho que é isso que a gente tira de mais positivo dessa participação do João na Davis. Não valeu ponto para ATP, como eu falei, mas valeu uma experiência gigantesca, porque ele jogou contra a torcida contra, e nos momentos de pressão, que era o que vinha preocupando a gente do desempenho do João, nos momentos de pressão, parecia que ele era o ex-top 3 do mundo, e não o Tsitsipas. O Tsitsipas sentiu os momentos de pressão e o João não, jogou muito. Aliás, no contexto como todo, ele jogou muito, ele teve uma queda de energia no segundo set, parecia que o jogo ia embora no terceiro set, mas ele tirou ali forças não sei da onde, e isso também vale a equipe, né, Jaime Onsins, a equipe brasileira, incentivando muito o João, jogando ele pra cima, a gente sempre fala isso aqui, isso é extremamente importante. O tênis é um esporte solitário, se você não tiver o apoio da sua equipe, do seu time, para nos momentos de caos, nos momentos de crise, você conseguir reverter uma situação, não há quem consiga ter bons resultados. Então a equipe brasileira, a comissão técnica ali ajudou demais o João nessa virada. E teve um ponto bem importante que eu acho que a torcida ficou com bastante raiva do grego, que aliás adora fazer isso. Foi num 2-2, né? O jogo estava 2-2 no segundo set e o Tsitsipas teve uma dor, inexplicavelmente teve uma dor que teve que ir pro vestiário. Não esperou nem a troca, não esperou nem o 3-2 para ir pro vestiário. Foi pro vestiário ser atendido, voltou, esfriou o João Fonseca e conseguiu a quebra 2 games depois, e dali, e não sentiu dor, né? Estranho porque ele não sentiu mais dor, então realmente foi um belo tratamento. Mas brincadeiras à parte, o grego costuma fazer isso, né? Ele costuma dar essas catimbadas, né? Parada técnica, parada médica e não sei o que. Tanto que no 15:40 no saque dele, quando tava pro João quebrar ele pra tentar empatar o jogo, ele foi lá e trocou a raquete. No 15:40, ele foi lá e trocou a raquete. Então, tentou de tudo, tentou catimbar e o João se manteve firme e forte e conquistou essa grande vitória para o Brasil. Eu vou até colocar aqui o vídeo do pós-jogo aí, do último ponto, na verdade, visto da comissão ali do Brasil. Olha, é muito interessante, eu vou colocar para vocês verem. Não tem jeito, né? O brasileiro gosta de Copa Davis. Eu tive até que silenciar ali um momento do vídeo para não ter muito palavras que não podem, né? Nesse horário principalmente. E não é o intuito desse canal, mas a gente, na comemoração vale. Inclusive o João na entrevista pós-jogo estava ali muito feliz. A gente viu um menino de 19 anos, né, pela primeira vez. A gente tá acostumado a ver o João super maduro nas entrevistas e ele extravasou, e tem que extravasar mesmo, porque foi uma grande vitória. E é o tipo de vitória, é o tipo de situação que agrega a carreira do jogador. O João vai pra Laver Cup agora, vai jogar aí o próximo final de semana, mais uma vez torneio que não vale pontos para ATP, um torneio exibição, mas que também será muito importante para o ganho de experiência do João, e eu tenho certeza que quando chegar a gira asiática ali, os torneios no final do ano, ele no mínimo mais leve ele vai estar, buscando aí, quem sabe, o top 32.
né, para que ele seja cabeça de chave no Australian Open, certo? Mais uma vez pedindo seu like, sua inscrição, grande vitória do Brasil, então nos vemos aí, na quarta-feira a gente solta um vídeo e na sexta-feira já soltaremos um vídeo sobre Laver Cup. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.